Olá, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos em mais uma aula de música! E essa semana nossa aula é gravada e espero que a gente consiga conversar um pouco mais sobre esse período importante da história da música chamado Barroco. Muito bem. E no Barroco, a gente vai perceber algumas características importantes, características que a gente estudou e falou um pouquinho semana passada, mas que eu quero relembrar com vocês, porque não pode cair no esquecimento, tá? A gente precisa ir lembrando dessas características. E é legal a gente pensar que as características que a gente está vendo no Barroco, elas não são pertinentes só à música, tá bom? Elas se referem a todo tipo de arte. Lógico, em cada arte ela vai acontecer de um jeito específico, mas as características desse período, ele é muito importante para todas as artes, tá bom? Então, a gente viu que o período barroco é um período já lá na Idade Média, tá certo? E ele tem o surgimento dele com o início da ópera, logo no final do século XVI, e o que marca o término do barroco é a morte de um músico muito importante pra gente, chamado Johann Sebastian Bach, tá bom? Isso já acontece lá no meados do século XVIII. Então a gente viu que algo que marca muito esse período pra gente que tá na música é a questão da ornamentação. Lembra que a gente viu no vocabulário musical que ornamentação se refere a notas adicionais colocadas na música, e se eu tiro essas notas adicionais, eu continuo tendo a melodia principal. Tá? As notas adicionais é o charme, é algo a mais para aquela música. E lembrando que o período barroco é um período subjetivo, ou seja, tudo é dito nas entrelinhas, por isso que eles gostam tanto de florear, por isso que eles gostam de tantos detalhes, de tantas voltinhas. Se você pensar na arquitetura dessa época do barroco, vamos pensar assim numa pilastra, tá? A pilastra, eu posso uma pilastra lisa, tá? Qual que é o sentido de eu ter uma pilastra, por exemplo? Sustentar alguma coisa, né? Eu nunca estudei engenharia nem arquitetura, mas eu entendo que uma pilastra ela vai sustentar, sei lá, um teto, vai segurar, sei lá, ajudar a segurar a estrutura de uma casa, ela tem essa função no que eu entendo. Então, se eu construir só uma pilastra lisa, eu já cumpri com o objetivo dela. Só que no barroco eles vão além. Eles pensam que aquela pilastra ela poderia ser algo também para decorar o lugar. E aí eu não vou fazer uma pilastra lisa de qualquer jeito. Vou fazer uma pilastra com detalhes. Então, se você pegar uma pilastra na época do barroco, ela vai ter várias viguinhas e vai lá em cima fazer várias voltinhas e faz voltinha daqui, voltinha dali, cheia de detalhe. Por que esses detalhes são importantes? Porque é uma característica dessa época do barroco. Não ser objetivo, eles são subjetivos. Tudo é muito cheio de floreios. Isso se reflete também na música. Por quê? Porque vão ter sempre esses ornamentos, essas notas adicionais dentro da melodia, tá bom? Então, sempre que você pensar no barroco, pensa no subjetivo, pensa nos detalhes, pensa nesse negócio todo floreado, sabe? Todo cheio de coisinhas assim, é o que eles pensam no barroco. Outra coisa importante que aconteceu no barroco foi a ópera e o surgimento das orquestras sinfônicas, tá certo? É a partir desse período que a gente começa a ver, de fato, a formação musical de orquestras, e a ópera é algo que marca também o início inclusive marca o início do barroco, tá bom? E aí a gente vai pensar que a ópera, ela é um gênero musical encenado. Ou seja, além de cantar, eu preciso interpretar. Mas é mais do que interpretar, é eu mostrar com ações no palco. Então, eu até comentei com vocês que a ópera vai lembrar a gente o quê? Dos musicais que a gente tem hoje, tá certo? Se vocês nunca viram,
pesquisem quando acabar essa pandemia e que a gente poder voltar a esse convívio social, né, intenso, de poder estar em lugares, enfim. Procurem um dia e assistir um musical, gente. É uma experiência linda, rica. Eu garanto a vocês que vocês não vão se arrepender, gente. Pode ser diferente de tudo que vocês já ouviram. E ó, quando vocês pedem pra ouvir coisas diferentes, de música eu ouço e tô sempre aberta. Então, ó, vai uma dica minha aí pra vocês. Quando acabar tudo isso, gente, até a gente pode tentar marcar lá no colégio, não sei, mas vamos tentar assistir um musical juntos, sabe? Ou separados, enfim. Porque é uma experiência muito rica. E nessa época, pra quem já assistiu musicais, quando a gente pensa nas óperas, essa ideia que traz pra gente como referência. É igual o musical que a gente tem hoje? Não. O que a gente tem hoje não são óperas, são musicais, é diferente. Mas a ideia de que haja encenação, que eu não vou estar só cantando. Se eu tô falando de uma música que eu preciso estar varrendo, eu vou estar varrendo de fato e cantando, interpretando aquela música. Então eu não só vou falar, vai lavar a louça, eu posso fazer isso cantando. Vai lavar a louça, lá 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 lá. E aí sai cantando. Então essa é a ideia do encenado que a gente está falando aqui. Então no barroco isso acontecia nas óperas. Então quando a gente pensa na ópera, a gente não está pensando só em alguém cantando. A gente está pensando na ópera como encenação. Tá bom? E aí a ópera, ela pode ainda ter ainda dois formatos em proporções menores, que é o oratório e a cantata. O oratório, ele narra uma história, mas ele não é encenado. A cantata, ela é um oratório menor, com menor proporção, tá bom? E aí a gente falou também que o que veio antes do barroco é um período que a gente chama de renascença. Então, nessa época da renascença, o que se valorizava era a polifonia. Ou então, o que isso quer dizer? Que existiam várias texturas musicais, várias melodias acontecendo ao mesmo tempo. No barroco isso muda, porque na renascença não tinha a questão do texto dentro da música. No barroco começa a se ter o texto, porque tem as óperas. E a ópera não é só instrumental. A ópera também ela é encenada, ela tem a parte vocal, então há texto. Então, para que o texto ganhe destaque, no período barroco, vamos dizer assim, o instrumental ele fica um pouco mais como plano de fundo, e a letra, ela ganha força, ela vem pra frente, tá certo? E aí a gente também falou sobre a questão do acompanhamento musical, do baixo contínuo. A gente conversou bastante sobre o baixo contínuo, sobre a monodia, né, e que um fica em função do outro. Hoje eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre a questão da ópera ainda. Aí a gente tem dentro da ópera, dentro do oratório, dentro da cantata, o recitativo e a área, tá bom? Então são dois elementos importantes. O recitativo é um tipo de canto falado, tá certo? Ele vai ser usado no diálogo entre os personagens. Igual eu brinquei agora, vai lavar a louça, foi uma brincadeira que me veio agora na cabeça e que isso traria mais como essa questão do recitativo mesmo, porque ele faz parte de um diálogo, não é uma música, ele é um diálogo entre os personagens. Já a área, ela é uma canção colocada num contexto maior, tá? Então ela não faz parte só do diálogo, ela vai trazer o enredo real daquela ópera, tá bom? Então, recitativo, eu tô recitando, tô falando no diálogo entre dois personagens. E a área, ela vamos considerar ela uma música, ela já tá num contexto maior. Então, ela é uma música, ela já vai trazer um enredo dentro da história, tá bom? E aí, eu vou pedir pra vocês essa semana, mas tem que fazer, hein, pessoal, não pode deixar de fazer. Vocês vão assistir um trecho de uma ópera que eu vou deixar pra vocês. Essa ópera tem 45 minutos. Eu não vou pedir que vocês assistam os 45 minutos. Quem quiser assistir, é uma boa oportunidade pra
Você pensar e imaginar como eram feitas as óperas lá no período barroco. Mas eu quero que vocês assistam os 5 primeiros minutos dessa ópera chamada La Serva Padrona di Pergolesi. É italiana, tá certo? Muito do contexto musical vem da Itália, então muitas óperas italianas, né? Inclusive esse compositor. E vocês vão assistir esse pequeno trecho, 5 minutos, que vocês vão assistir lá do YouTube, tá bom? Então, o vídeo que eu vou deixar pra vocês tem 45 minutos. Eu não estou pedindo os 45 minutos, eu estou pedindo que vocês assistam os primeiros 5 minutos, tá bom? E aí a gente vai discutir isso semana que vem. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem na ópera 2 tipos importantes: a ópera bufa e a ópera séria. A ópera bufa são óperas que envolvem comédias, tá? São as engraçadas, que vão tirar sarro. Geralmente elas são óperas menores. Ópera séria, como o próprio nome diz, é uma ópera... ela tem uma duração maior, ela é mais longa. E a história também é diferente. Geralmente essas histórias vão estar ligadas à mitologia grega antiga, tá bom? Então, quando as pessoas faziam ópera séria, eles eram levados mais a sério, né? Vamos usar o trocadilho aí. Eles eram levados mais a sério. A ópera bufa é como se fosse, esse cara só é engraçado, né? E a gente sabe que hoje a comédia é tão ou mais difícil do que fazer qualquer outro tipo de ramificações no teatro. Então, existem esses 2 tipos, a bufa e a séria. Quando vocês verem a ópera que eu vou deixar pra vocês, eu quero que vocês pensem nisso. Essa ópera que a gente está assistindo um trechinho dela, será que ela é ópera bufa ou será que ela é ópera séria? E aí vocês vão me contar. Semana que vem nós vamos discutir, vou perguntar quem assistiu e aí a gente vai continuar estudando sobre o barroco. Não deixe de assistir, então já pausa aqui o meu vídeo, e vai assistir esses 5 primeiros minutos lá no YouTube. Beleza? Então, a gente continua semana que vem falando sobre a ópera e sobre essa ópera de Pergolesi, que a gente vai estudar um pouquinho semana que vem mais a fundo, tá bom? Nos vemos semana que vem. Obrigada pela atenção. Até lá. Tchau, tchau, gente.